fazer isso. Eu espero que a minha apresentação seja à altura do que ela tinha imaginado para esse evento, né? Então, tá. Se eu não responder o que vocês falaram no chat, é porque eu estou vendo a apresentação e eu não consigo ver a apresentação e ver o chat ao mesmo tempo. O que mais? Bom, estou me enrolando aqui, né? Mas tudo bem, vai dar certo. Tá, então, para quem não me conhece, né, eu sou a Nicole, sou formada em Engenharia Química pela URGS, agora, nesse momento, eu estou fazendo mestrado também em Engenharia Química, também na URGS, com ênfase, então, nessa desenvolvimento de embalagens biodegradáveis, e é por isso que eu sei um pouquinho aí sobre este tema. Então, eu me considero uma pessoa, uma entusiasta do meio ambiente, desde que eu me conheço por gente, e é por isso que eu tenho, assim, tanta vontade de falar sobre este assunto. Então, antes de eu passar os slides aqui e começar a apresentação, eu queria deixar bem claro, né, que eu gostaria que vocês não me vissem como a detentora de todo o saber, né, quem sabe tudo e vai aqui transferir o conhecimento para vocês, não é a ideia deste momento. A ideia, então, é que eu tenho, né, que eu acredito, é que todos vocês que estão aqui presentes têm algum conhecimento sobre esse assunto, e esse conhecimento é válido, ele é tão válido quanto o meu conhecimento. Por isso que eu digo, eu incentivo vocês a conversarem comigo, a comunicarem quando vocês tiverem dúvidas ou quando vocês tiverem alguma opinião sobre o que eu vou estar falando. Então, sintam-se bem à vontade mesmo para comentar, sabe? Eu acho que a ideia é que a gente construa junto, então, toda essa ideia da nossa apresentação hoje. Ok. Então, como eu falei lá na descrição do evento, o assunto hoje de embalagens biodegradáveis, essa ideia da palestra, é para que todo mundo possa aprender, né? Não precisa ter nenhum embasamento científico anterior a essa apresentação. Então, eu vou começar do básico, né? Explicando ou falando sobre o que são e para que servem as embalagens. Será que as embalagens são, de fato, tão importantes na nossa vida? Será que elas são essenciais? Será que a gente precisa mesmo de todas essas embalagens que tem por aí? Né? Para que elas servem de fato? Então, as embalagens, a gente está diariamente em contato com as embalagens, elas podem ser, a gente pode falar de um modo geral, elas podem ser aí de diversos materiais diferentes e elas têm diversos propósitos diferentes, elas acumulam dentro delas diversos materiais líquidos ou materiais sólidos, materiais tóxicos, materiais alimentícios, né? A gente tem, então, a ideia de embalagens, então vai ser ali um recipiente que vai estar contido alguma coisa. E essas embalagens, então, podem ser embalagens de pizza, por exemplo, que é de papelão, uma embalagem de plástico, de vidro, de metal, alumínio, né? Depende do que eu quero armazenar ali dentro e qual é a minha ideia de se eu preciso transportar por longas distâncias, se eu preciso que aquele material seja resistente a fatores externos como o calor, né? Mas a ideia principal é que vai ter alguma coisa contida dentro daquele recipiente, certo? Então, essas embalagens, elas podem ser, como a gente vê aqui, os exemplos, diversos tipos de materiais e formas diferentes. Mas como funções dessas embalagens, a gente tem ali meio padronizado para cada uma delas, né? Para todos esses tipos de embalagens, elas têm as 4 funções específicas, ou gerais, ali, a gente pode dizer gerais, das embalagens, que é conter o material embalado. E agora eu ouvi um barulho de alguém querendo entrar. Era aí, permitir. Ok, voltando. Ok. Então, primeira função é conter realmente o material embalado, embalar o material, proteger esse material embalado de agentes externos. Então, a embalagem ela tem que ser capaz de manter a integridade física e química daquele material, né? Ela vai fazer com que eu não tenha contaminação por algum agente externo, ou que ela seja mais resistente ao sol, por exemplo, não sofra, né? Então, a embalagem vai ter essa ideia de proteção. Também ela tem a ver com o transporte em segurança daquele material, então eu tenho que, com a embalagem, eu consigo fazer com que aquele alimento, por exemplo, ou aquele produto químico, aquela tecnologia lá, o celular que eu estou transportando, ele seja transportado em segurança desde quando ele foi formado, até o momento que ele vai chegar lá no meu consumidor final. Então, aí tem uma ideia de transporte também. E, além disso, tem uma ideia de comunicação, tem uma função de comunicação, que é informar, né,
o que a gente precisa saber sobre aquele material que está embalado. Então, vamos pensar, seria muito confuso a nossa vida se a gente chegasse no mercado, tivesse lá um monte de embalagens e eu não soubesse o que tem dentro daquela embalagem, né? Como é que a gente ia saber o que a gente está comprando? Ou se não tivesse informações, por exemplo, sobre a validade daquele produto. Então, as embalagens, elas têm aí essas funções que são bem importantes para a vida como a gente conhece hoje, a vida que a gente tem hoje, né? Então, eu vou apresentar os tipos de embalagens agora, para a gente, juntos, a gente vai concluir, né, sobre a importância dessas embalagens, ou não, né? Então, a gente tem embalagens que são chamadas de embalagens primárias, que são aquelas que entram em contato direto com o material embalado. Então, por exemplo, no caso de um bombom, né, eu vou ter aquela primeira embalagem que está ali em contato com o bombom, e ela que vai manter a integridade do material embalado. Eu deveria ter contratado uma secretária para ficar aceitando as pessoas aqui. Permitir. Não fiz isso. Ok. Embalagem primária, então, é a que entra em contato direto com o material e ela é responsável por manter essa integridade. É o primeiro, né? A primeira proteção que aquele material vai ter. Aí depois a gente tem a embalagem secundária, que vai armazenar e proteger, envolver uma ou várias embalagens primárias. No caso, então, a gente tem o primeiro bombom, que está embalado naquela embalagenzinha, e depois a gente tem a caixa de bombom, que vai ter vários bombons ali dentro, né? Então, essa é a embalagem secundária. Depois a gente tem a embalagem terciária, que é aquela, então, que tem uma função, assim, mais de transporte e armazenamento. Ela vai proteger e armazenar várias embalagens secundárias. Então, seria, por exemplo, as caixas ali de papelão, né? Que vão nos ajudar a, por exemplo, num depósito, a eu conseguir armazenar uma quantidade maior ali de produtos dentro dela. E, por fim, a gente tem a embalagem quaternária, que é aquela que também, então, como definição, que envolve, armazena uma ou várias embalagens terciárias e tem uma função principal de transporte para longas distâncias, que seria o caso dos containers, né? Com um container eu consigo botar uma quantidade grande ali de um produto e conseguir transportar de um país para o outro, por exemplo. Então, a gente tem aqui esses 4, né, tipos de embalagens, os 4 níveis ali de embalagens, e se a gente for pensar no mundo como a gente vive hoje, a gente vê que é importante a gente ter esses níveis diferentes de embalagens. Às vezes a gente pensa que algumas parecem um excesso, mas vamos pensar no bombom, por exemplo. Se o bombom não tivesse a embalagem primária, secundária e a terciária, se o bombom fosse transportado aí, por exemplo, né, sei lá, do Brasil até a Europa, sei lá, né? Se ele fosse transportado sem essas embalagens, só dentro de um container, né? Como é que ia chegar esse bombom lá no outro país? Pensando no bombom. Mas dá para a gente pensar, tipo, num celular que a gente compra da China, né? Como é que ia chegar o meu celular que saiu lá da fábrica da China até a minha casa se não tivesse uma embalagem protegendo ele? Então, apesar de a gente ouvir por aí, a gente saber da nossa vida que embalagens causam um grande impacto no meio ambiente, né? Elas têm uma função, e essa função é importante para o mundo que a gente vive, da forma que a gente vive, né? A gente vive num mundo globalizado, em que algumas coisas são produzidas em um país e precisam chegar em outro. A gente vive num mundo em que nem todos os países conseguem, assim, plantar todos os alimentos que eles precisam consumir. Então, não é todos os países que são grandes, como o Brasil, que conseguem aí ter uma agricultura bem considerável, né? uma variedade bem grande de alimentos. Então, a gente precisa garantir que o meu produto ali, que vai sair do produtor, o alimento, ou o medicamento que vai sair lá do laboratório, que ele chegue da mesma maneira que ele saiu, né, no consumidor final. Então, essa seria, né, a importância que as embalagens têm na nossa vida. Só que o problema, né, que essas embalagens, elas têm uma relação com o problema do lixo. Isso a gente sabe, qualquer dia que a gente sai na rua, a gente olha, sei lá, para os lados, dependendo da cidade que a gente mora. Se a gente mora em Porto Alegre, é bem fácil de a gente ver isso, né? A gente vê lixo espalhado, e esse lixo, na maioria das vezes, ele é composto por embalagens ali de diferentes produtos. Então, qual a relação das embalagens com o problema do lixo? Qual o impacto desse tipo de embalagem na poluição de modo geral, né? Será que elas têm uma relação muito grande? Se a gente, como eu disse, né, se a gente para olhar o lixo que está ao nosso redor, que está
desde nas lixeiras ou nos canteiros, espalhado por aí, a gente vê que a maior parte deles, ou uma grande parte deles, são compostos por embalagens. Então, apesar de elas terem uma função essencial na nossa vida, elas causam um problema. E aí, por isso que a gente está tendo esse momento de hoje, ou essa semana, né, para falar sobre isso e pensar em maneiras de resolver esse problema, e a gente poder continuar usando elas de uma maneira, assim, sustentável e garantir a integridade de nossos produtos que viajam aí pelos 4 cantos do mundo. Então, pegando dados, né, quando a gente fala sobre a relação da embalagem com o lixo, a gente vê assim que no Brasil, aproximadamente 1/5 do lixo, 1/5 de todo o lixo é composto por embalagens. Então, são 25 mil toneladas de lixo que vão parar todos os dias nos depósitos de lixo, né? Então, são uma quantidade gigantesca aí de embalagens que vira lixo, né? Que não é nem reaproveitada de maneira nenhuma, vira lixo. E isso é o grande problema, né? A gente tem ali materiais que são compostos das embalagens, como o plástico, por exemplo, né? Que ele tem uma vida útil, ele poderia ter uma vida útil de ali, sei lá, 100, 200, 300 anos, mas a gente acaba usando ele de um dia só e jogando fora e fazendo com que ele vire lixo. Então, a gente tem esse problema nas embalagens começa quando a gente pensa na grandeza, na representatividade que isso tem. Então, hoje, né, como a gente está falando de embalagens, a gente tem embalagens, como a gente foi falado, de papelão, de papel, de metal, de madeira, de plástico, de vidro, mas hoje eu vou falar mais sobre os plásticos, porque apesar de todas as outras embalagens terem, assim, um impacto no meio ambiente, né, o plástico é o que é mais absurdo esse impacto dele no ambiente. Ele é permitir, pronto, agora eu volto para a apresentação. O plástico é que tem um impacto, eu diria assim, do início da sua produção até o final. Então, eu vou acabar falando mais sobre este material. Que, como a gente pode ver aqui nas imagens, eu nem comentei sobre as imagens, mas elas mostram aqui um pouco dessa ideia do impacto. Permitir. Do impacto, então, do plástico no meio ambiente, que está aí destruindo ecossistemas inteiros dia após dia. Ok, então, sobre o plástico, né, um pouco mais de dados para a gente ficar com raiva, né, para todo mundo ficar com raiva junto aqui e todo mundo, no fim, querer resolver esse problema. Então, sobre o plástico, 75% de todo o plástico que já foi produzido é lixo. Ou seja, né, mais ali, quase 100% de tudo que é plástico que já foi produzido não é algum material. Ele virou lixo, virou poluição, estragou algum ecossistema. Além disso, né, toda essa produção de plástico virando lixo, a gente tem aí um dado de que quase metade dos plásticos produzidos, eles são utilizados para criar aqueles produtos chamados de descartáveis, que têm uma vida útil menor do que 3 anos. Então, a gente tem uma geração aí absurda de plástico, e esse plástico dura na nossa vida menos do que 3 anos antes de ir para um aterro sanitário, ir para alguma incineração, ou, enfim, ir para o meio do mato e virar lixo. Além disso, a gente tem, né, como eu estava falando, a produção de plástico é muito grande e ela vem aumentando ano após ano. Com o aumento da população, o aumento da produção de plástico continua crescendo, essa produção de plástico junto com o aumento da população. Então, a gente vai vendo que o problema, né, ele vai ficando cada vez pior, né, ele já é uma coisa problemática e vai piorando ano após ano. Além disso, quando a gente pensa sobre como esse plástico, como é permitir... Então, quando a gente pensa sobre todo esse plástico, né, muitas vezes a gente pensa, mas tudo bem gerar toda essa quantidade de plástico, porque eu vou botar ele no sistema de reciclagem, ele vai ser reciclado, vai voltar ali para a indústria de plástico, então não vai ter problema nenhum. Mas, quando a gente olha para os dados, os sistemas de gestão desses resíduos mais utilizados são o aterro sanitário, a incineração e o despejo. Ou seja, no aterro sanitário, aquele plástico vai demorar uns 400 anos para se decompor. Na incineração, esse plástico vai ser causador aí de uma poluição
poluição dos ares com o CO2, né, o gás carbônico. E despejo, bom, despejo ele é apenas ruim, né, não vai ter nenhum tipo de controle desse poluente, né, ele vai poluir, então, ali o solo pode ser consumido por algum animal e estragar a vida desse animal. Então, o sistema de gestão de resíduos é muito falho, o que faz com que esse problema fique sendo cada vez maior, né? E, por fim, então, a gente pensando em números, a inabilidade mundial, então isso é um problema mundial, não é um problema só do Brasil, não é um problema só de Caxias, né? A inabilidade mundial de gerir os resíduos plásticos faz com que 1/3 de todo o plástico, ou seja, 100 milhões de toneladas métricas de resíduos se transforme em poluição. Então, esse problema do plástico é um problema, assim, que não é atual, ele vem acontecendo desde que surgiu a indústria do plástico, ele é um problema, e ele está se tornando, tem proporções tão gigantescas que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Não adianta mais ficar apenas conscientizando as pessoas, é muito complicado, porque a conscientização, ela vem acontecendo desde 1950, tem os ecochatos falando que vai dar problema, né? E deu. Hoje a gente já está aí tendo problemas com os microplásticos, problemas com ecossistemas sendo destruídos, a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente não pode ficar parado aí vendo as coisas sendo destruídas. Mas para fazer isso, para entender melhor como a gente pode resolver esse problema, a gente precisa entender sobre o ciclo, entre aspas, do plástico. E aí a gente pode ver onde que a gente pode fazer atuações, né, para resolver esse problema. Então, aqui eu peguei, a maioria desses dados que eu trouxe, eu peguei de um relatório da WWF de 2019 sobre o plástico, se alguém tiver interesse depois, né? Então, tem esse esqueminha aqui, que fala, né, que começa o plástico com a produção do plástico pelas petroquímicas, que vão lá e produzem a partir do petróleo esse plástico, depois ele é utilizado pelos transformadores de plástico, que pegam esse material e transformam em outros materiais, como potes, como, sei lá, tudo que a gente tem de plástico por aí. E temos nós, que usamos esse plástico, somos consumidores finais. Depois, o que ocorre é uma coleta dos resíduos, a gente coloca esse material no lixo, ele vai ser coletado e tratado, né? Então, reciclado. E a ideia é que, né, se pensar como um ciclo, né, é que depois de reciclado, todo esse material, ele volte lá para os transformadores de plástico, volte para a indústria de plástico, e ele possa ser de novo transformado em um novo material, né? Então, a ideia é que seja um ciclo, né, que eu vou ter pouca necessidade de produção de novo plástico, porque eu vou estar reutilizando aquilo que foi tratado. Isso é essa é a ideia que nos é vendida, né? Essa é a ideia que nos fazem acreditar que acontece. Nos fazem acreditar que quando a gente pega e usa um material plástico, uma embalagem plástica, e coloca no lixo seletivo, coloca no lixo correto, vamos dizer assim, né, aquele material vai ser reciclado e vai voltar para a indústria, né? Eles gostam de vender essa ideia de que nós, como consumidores, a gente tem uma grande responsabilidade, ou praticamente toda a responsabilidade está sobre nós. Quer dizer, é nos vendida a ideia de que nós somos os culpados por todos esses problemas, né? O resto, tudo funciona do jeito como deveria funcionar, mas nós temos que lá separar o lixo e daí, a partir daí, vai dar tudo certo e vai voltar aquele plástico e nada vai acontecer. Só que a gente sabe que não é assim, né? Porque a gente sabe que existe plástico no oceano, nas florestas, em tudo que é canto, mas menos sendo reutilizado na indústria, né? Uma pequena parcela dele realmente volta para a indústria. Por quê? Afinal, se tivesse realmente esse ciclo do plástico ocorrendo, os produtores de plástico, que são as petroquímicas, eles não iam estar lucrando com esse processo, né? Eu ia estar tendo uma necessidade baixa de produção desse novo plástico, do plástico virgem, né? E eles não estavam perdendo dinheiro e eles não querem fazer isso. Então, o consumo é super incentivado, com essa ideia de que vai dar tudo certo e vai ser reciclado e não tem problema nenhum. E a gente continua aí consumindo, né? E com essa ideia sendo lançada de que vai dar tudo certo e de que a culpa é nossa, eles continuam produzindo e eles ficam isentos de culpa. Quer dizer, tudo bem,
eu produzo aí um material que é nocivo para a natureza, mas não tem problema, porque afinal ele é reciclável, não tem problema nenhum, ele vai ser reciclável desde que aquele consumidor final ali faça a sua destinação correta. Então, eles tiram essa culpa deles e eles não precisam, por exemplo, pagar nenhum imposto em relação a essa poluição, essa provável poluição que eles vão, que esse material que eles estão produzindo vai ocasionar. Né? Então, nas embalagens plásticas, ou enfim, nas embalagens de um modo geral, o que a gente encontra que faz com que eles tirem essa culpa deles, né? Eles não precisam falar. A gente tem nas embalagens esses símbolos que dizem que aquele material é reciclável. Então, aquele material é reciclável, eu posso apenas colocar um adesivinho ali e eu, como produtor e causador da discórdia, eu tiro a minha culpa, né? O consumidor que consuma aí e faça a destinação correta. Quem sou eu para ter, eu, produtor aqui, petroquímica, quem sou eu para ter culpa em alguma coisa? Eu só produzo material que é nocivo, né? O consumidor que se responsabilize. Então, com esses símbolozinhos aqui, e eu acho que eu vou deixar bem claro que eu não estou dizendo que a gente não tem culpa como consumidor, né? Eu estou dizendo que dessa forma, os produtores de plástico, eles ficam isentos de culpa, eles não precisam se preocupar com isso, né? Fica tudo para nós. Então, com esses adesivinhos aqui, além dessa ideia de culpa que a gente fica sentindo e de que a gente acha que só depende de nós para resolver esse problema, né? E que nós somos os pecadores aí de toda essa cadeia, todo esse ciclo do plástico, ele só não funciona por culpa nossa, fica com essa ideia. Ou a gente pode ter o outro lado, né? A gente pode olhar para isso e pensar, não tem problema eu consumir, em vez de uma garrafa de água, eu consumir 10 garrafas de água, porque afinal ele vai ser reciclado, né? Não tem problema. Tipo, eu posso ter um consumo exagerado, porque afinal vai ser reciclado, vai voltar lá e não vai ter problema nenhum. Então, isso seria muito bom se isso fosse verdade, né? Seria muito bom pensar que tudo que eu boto ali para o sistema, que eu boto para reciclagem, que eu boto no lixo seletivo, de fato vai ser reciclado e voltar para a indústria. Seria muito bom se a vida fosse assim, né? Eu não precisaria estar aqui dando esse discursinho de ódio aqui, quase, né? Mas seria muito bom se fosse, mas não é assim que funciona. Quando a gente vai olhar para os dados sobre o lixo e sobre a reciclagem, né, a gente vê que o problema é um pouco mais embaixo, as coisas não são exatamente como, não acontecem da forma que elas não são vendidas, essas ideias. Então, pegando aqui uma reportagem de Caxias mesmo, né, a gente vê que Caxias, em 2019, tinha uma tendência aí de produção de cerca de 500 toneladas de lixo por dia, né? Então, seria como se cada pessoa, por dia, produzisse 1 quilo só de lixo, né? E como esse número, 500 toneladas, aí ficou meio grande, e eu acho difícil imaginar, eu não sei se 500 toneladas é uma quantidade que caberia aqui no meu quarto, ou, enfim, eu precisaria do apartamento inteiro, eu não sei. Então, eu resolvi fazer uma comparação de essas 500 toneladas, quanto elas seriam em pesos de elefantes, né? Acho que elefante é uma coisa mais legal para pensar. Então, pegando aí o peso do elefante africano, essa quantidade de lixo gerada por dia só em Caxias daria 83 elefantes africanos. Aí a gente pensa, meu Deus, é muito lixo sendo gerado. E pensa que por dia, então, o sistema de gestão de resíduos ia ter que tratar de toda essa quantidade de lixo, de todas essas quantidades aí que equivale a 83 elefantes africanos. Então, é muito difícil pensar, né, que as coisas realmente vão funcionar pensando numa quantidade tão grande de lixo que é gerado. E conforme esse Becker, que é o gerente operacional da Codeca, sendo a Codeca, então, a responsável por tratar, né, pela gestão dos resíduos de Caxias, ele diz que somente 20% do seletivo é de fato reciclado e o resto é totalmente perdido, né? Essa perda, então, ela se dá porque existe, então, uma mistura de seletivo com orgânico, o que possibilita a reciclagem. Existe um problema de que muitos materiais poderiam são recicláveis, mas não são reciclados porque falta algum tipo de tecnologia, né?
Então, apenas 20% de todo aquele lixo que é gerado, de todo aquele material que tem potencial, que teria potencial para ser reciclado, somente 20% é de fato reciclado. Então, a gente começa a ver o problema em dados, né, em matemática mesmo. A gente vê como o problema é grande e o problema não está apenas no consumidor. Na verdade, o problema ele começa lá na produção de plástico, que eles querem que seja consumido bastante plástico para produzir bastante plástico, e ele termina aqui nesse sistema de gestão de resíduos que não funciona da forma como deveria funcionar. Certo? Então, é um sistema falho. Eu acho que o pior desse dado que eu trouxe aqui, sobre apenas 20% do seletivo ser de fato reciclado, é que Caxias já ganhou muitos prêmios, como sendo uma das cidades que tem uma melhor gestão de resíduos. Então, se Caxias, né, que é uma cidade, uma das cidades do Brasil que melhor cuida ou trata os seus resíduos, se essa cidade tem apenas 20% sendo reciclado, imagino que é as outras cidades, né? O que sobra para o resto das cidades brasileiras. Então, a gente vê que o problema, assim, é bem grande, é bem expressivo, né? Então, eu faço uma pergunta, né? Será que existe uma outra forma de resolver o problema do plástico? Como é que a gente poderia atacar a fonte do problema, né? Então, considerando que a gente tem aí um consumo, a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo que consomem plástico todos os dias, nas embalagens, nos materiais, nas tecnologias que usam, né? A gente sabe que tem um problema também na gestão dos resíduos, então tem problema em todas as etapas, mas como é que a gente poderia atacar a fonte deste problema? Então, uma forma, né, de ajudar a resolver esse problema é a partir dos bioplásticos, ou biopolímeros, que a gente começa, então, né, a falar sobre realmente o título da aula de hoje, né, Então, os bioplásticos ou biopolímeros, que eu vou acabar falando polímero sem querer, então, só para vocês saberem que são sinônimos, né, a gente vai entender agora o que são os bioplásticos. Então, a ideia dos bioplásticos é que tu começa a tentar resolver o problema do plástico na sua fonte, é pensar na produção de um produto ali, pensando como é que ele vai ser, como é que vai ser todo o ciclo de vida dele, como é que vai ser lá no final, o que ele vai deixar de resíduo, o que ele vai deixar de poluição, por exemplo, no meio ambiente. Então, essa é a ideia de começar a pensar lá desde a fonte do problema, e não só quando o problema já está gerado. Então, para a gente falar sobre bioplásticos, na definição de bioplásticos, eu posso estar falando de plásticos naturais, que são aqueles derivados de fontes naturais. Então, quando falam de bioplásticos, a gente tem que tomar um cuidado, porque pode estar falando apenas que é alguma coisa derivada de fonte natural. Então, é derivado de alguma planta, é derivada de algum animal, alguma parte do animal, né? Então, eles não precisam necessariamente ser biodegradáveis para ser considerados ou chamados de bioplásticos. Eles só precisam ser derivados de fontes naturais. Então, por exemplo, a gente tem ali, eu trouxe como exemplo o amido, né? A gente tem amido de milho, que a gente usa na culinária, considerado um polímero, um plástico natural. A celulose é a borracha natural da seringueira, a gente tem o líquido da casca da castanha de caju, eles fazem umas resinas. A gente tem o plástico verde da Braskem. Eu tenho aqui as imagenzinhas deles, mais ou menos, para a gente olhar aqui, visualizar. Tem uma imagem de gelatina também, esqueci de botar aqui. A gelatina também é considerado um plástico natural. Então, como eu falei, esses plásticos não precisam ser biodegradáveis para ser chamados de bioplásticos. Então, isso é um problema, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nesse plástico verde da Braskem aqui, que tem esse I'm Green, né? Ele é um plástico que ele é feito a partir da cana-de-açúcar, que eles fazem aí, então, uma conversão na indústria, nos laboratórios com tecnologia aí, para transformar a partir da cana-de-açúcar, eu transformar um polímero, que é um plástico, né? Que ele tem propriedades iguais aos plásticos convencionais derivados de petróleo. E essas propriedades deles, vamos dizer assim, são tão iguais que ele não se degrada na natureza, assim como os outros plásticos. Então, eu diria que esse plástico da Braskem, né, se tem alguém da Braskem aí
ou defensor da Braskem, eu só estou trazendo fatos, né? Eu diria que esse plástico verde da Braskem, na verdade, ele não resolve o problema do plástico, né? Porque eu estou consumindo uma matéria-prima lá da agricultura para produzir uma coisa, um material que vai ser poluente, assim como os outros plásticos. Então, se é para ser poluente, né, por que não continuar usando petróleo, né? Não resolve o problema. Esse líquido aqui que eu trouxe, esse LCC, que é o líquido da casca da castanha de caju, também, ele é um plástico natural, mas eles fazem modificações para conseguir pegar e transformar ele numa resina, que ele deixa de ser biodegradável. Então, eu acho isso uma coisa assim, muito louca da engenharia, né? Que a gente pega uma coisa que é natural, que é da natureza, e a gente consegue modificar tanto a ponto de que a natureza não consegue mais degradar aquele material. Então, eu trouxe isso para a gente tomar cuidado, porque às vezes a ideia de uma indústria lá, uma empresa, produzir um bioplástico ou fazer uma propaganda de bioplástico, na verdade é só uma propaganda, não vai resolver o problema. Não necessariamente ele vai estar falando de alguma coisa biodegradável. Talvez seja só uma coisa que lá no início da sua vida era natural, era de uma fonte natural. Ok. Ninguém está me interrompendo, não sei se vocês estão gostando ou se vocês estão odiando, mas como eu disse no início, vocês podem me interromper e fazer comentários, perguntas, quando vocês quiserem, ok? Mas ok, continua, né? Além dos plásticos, bioplásticos serem os plásticos naturais, eles também podem significar plásticos biodegradáveis. Então, biodegradáveis são aqueles que sofrem um processo de biodegradação, que a gente já vai ver certinho o que significa isso, né? Mas, resumindo, vai ser que ele vai se degradar, ele vai conseguir ser degradado por micro-organismos aí na natureza. Esses plásticos biodegradáveis, eles não necessariamente precisam derivar de fontes naturais. Isso quer dizer que a gente pode ter um material que ele se degrada na natureza, então o final da vida dele vai ser bonita, né? Não vai gerar poluentes, mas lá no início ele pode vir derivado de petróleo, né? Então a gente tem como exemplo, de novo, o amido, que estava lá como plástico natural, ele também é um plástico considerado como biodegradável. A partir do amido, a gente consegue transformar ele nesse PLA. Então aqui vai ter umas siglas meio estranhas, mas não se preocupem, são só exemplos, né? Então, a gente vai ter o PLA, que ele hoje é o plástico biodegradável mais utilizado e com uma tecnologia mais bem estabelecida na indústria. Então, era um plástico biodegradável, que é bem utilizado aí. Então, a gente já consegue ver ele em embalagens, por exemplo, essas embalagens que estão mostrando aqui, né? Embalagens de suco, de leite, de água, que são plásticos, então, com propriedades bem parecidas com as dos plásticos convencionais, e só que no fim da vida deles, eles podem ser biodegradados, ok? Então, a gente tem também ali a borracha da seringueira, que seria o látex natural, né? A gente pode ter produtos com esse plástico, ele é biodegradável. Eu trouxe a goma xantana, que é produzida por bactérias. Tem o papel celofane, que é um que está presente, tem aqui bem coloridinho, já está presente na nossa vida aí, eu diria, há bastante tempo. Sei lá, na infância a gente usa para deixar as coisas mais coloridas. Então, o celofane é um papel derivado da celulose e ele, portanto, é biodegradável, né? Eu trouxe aqui como exemplo o agar-agar, e aqui tem outros exemplos, esse PBAT e PCL, que são exemplos de polímeros que eles derivam, como eu falei, eles não necessariamente precisam derivar de fontes naturais, e esses dois exemplos aqui são derivados de fontes de petróleo. Então, eu acho, como eu falei antes, que eu achava muito louco que com a engenharia a gente conseguia pegar uma coisa natural e ela deixar de ser biodegradável, né? A gente consegue fazer o processo oposto também, pegar uma coisa que veio derivada de petróleo e fazer com que modificações na estrutura dela, fazer com que a natureza consiga degradar ela. Esses dois exemplos que eu trouxe aqui, esse PBAT e PCL, tá? Então, aqui, deixa eu ver se eu não falei de outro. Certo. Esse exemplo que eu trouxe aqui, dessa Sierra Packaging, é uma empresa que ela usa, sabe, aqueles isoporzinhos que vem dentro das caixas para manter ali, para cuidar do material que está ali dentro, não bater, enfim, né?
que normalmente é de isopor, alguma coisa assim, eles fazem esse isopor a partir de amido, né? Então, em vez de ser uma coisa aí que ia se degradar, não ia se degradar na natureza, eles fazem a partir de amido. Então, é uma coisa legal de a gente ver, né? Assim, desses plásticos que já estão presentes no mercado. Tem uma empresa brasileira que é essa Mina Plástica, ela faz, então, copos, aqueles copos e plástico, e pratos que normalmente seriam descartáveis, ela conseguiu fazer eles sendo biodegradáveis, também usando PLA, que é aquele que eu falei que é o mais utilizado. Antes de eu falar dos óxidos biodegradáveis, eu queria mostrar esse exemplo aqui desse Café Form, que é de uma cafeteria lá na Alemanha, em Berlim, que eles fazem os copos, as xícaras e os pratinhos com uma mistura de uns polímeros e mais a borra do café. Então, o próprio café que eles usam, eles fazem as xicrinhas. Então, eu achei demais aqui para a gente ver como exemplo de coisas aí que já estão no nosso, que não são tão futuro assim, né? Que já estão no nosso dia a dia aí. E agora, né, depois de falar de coisa boa, né, desses plásticos biodegradáveis, eu queria falar sobre os oxibiodegradáveis. Eu não sei se alguém já ouviu falar desses materiais, desses plásticos, né? Eu botei uma carinha aqui, que ela tá nem feliz, nem triste, porque os oxibiodegradáveis... Nick, é a Jo. Compartilha a tua tela de novo, caiu. Eu não tô mais enxergando. Ai, sério? Mas faz pouco tempo. Tá, peraí. Obrigado por avisar. Tina, deu certo. Obrigada, Nick. Tá, eu não sei onde é que parou, mas enfim, né? Se ninguém me falasse, eu ia continuar falando aqui sozinha. Não, mas isso tudo a gente viu, pode ficar tranquilo. Tá, beleza. Tá, então os oxibiodegradáveis, não existe um consenso ainda entre os pesquisadores se ele é de fato uma coisa legal para a natureza ou péssima para a natureza. Mas eles estão presentes no nosso, assim, no mercado, é o que tu mais encontra são esses oxibiodegradáveis, que eu trouxe um exemplo aqui, que tu encontra até no Zafari para comprar canudo e copo e coisas assim, que são considerados, né, bio, ali bem ali bio, mas aí tu vai olhar que são oxibiodegradáveis. Então, o que significa isso? Então, esses oxibiodegradáveis, na verdade, eles são plásticos convencionais, derivados de petróleo, só que é colocado um aditivo nele que diminui o tempo de degradação dele. Então, ele tem ali dentro na sua composição, além do petróleo, enfim, né, do plástico que for, que tiver ali, ele vai ter na sua composição um aditivo que vai fazer com que quando bata luz nele, por exemplo, a luz solar, ou ele fica em contato com a água, ele acelere a degradação dele. Então, por que isso seria uma coisa ruim? Porque não há comprovação de que depois que ele começa a se degradar, ele vai ser consumido por micro-organismos e, de fato, sofrer biodegradação. Então, não existe uma comprovação de que ele apenas está, ele pode apenas estar diminuindo de tamanho e chegando na escala micro, que daí surgem aqueles microplásticos, né, que é um problema aí, um grande dos problemas são aqueles plásticos que a gente não consegue, a gente até consegue ver eles, mas a gente não consegue separar eles da natureza, eles são em tamanhos muito pequenos e bem mais facilmente espalhados por aí. Então, esses oxibiodegradáveis, existe essa dúvida se eles são bons mesmo ou não, né? Então, existe quem defenda os oxibiodegradáveis, porque diz que é uma solução fácil e rápida, né? De tu apenas pegar um plástico convencional e poder fazer com que a degradação dele diminua, mas como não há essa comprovação de que ele vai sofrer biodegradação, então existe uma parcela de pesquisadores, que eu estou incluída nesse grupo, que não gosta muito desses produtos, né? Porque afinal, se não há uma comprovação, pode ser que a gente esteja colocando aí no mercado uma coisa que vai estar aumentando a poluição em vez de diminuir e tratar desse problema. Eu vou deixar que vocês, assim, tirem as próprias conclusões de vocês, se vocês acham que os oxibiodegradáveis são bons ou não, né? Mas o que é fato é que eles estão presentes aí no mercado já, sendo consumidos, assim, um consumo bem grande, né? Porque é bem fácil de encontrar e eles trazem essa ideia ali, o bio, bem grande. Então, quem, assim, entusiastas do meio ambiente acabam comprando, mas
pode ser que não seja tão bom assim, né? E de qualquer forma, ele é derivado, ele vem de plástico derivado de petróleo, que não é uma coisa boa por si só, né? Tá. Então aqui eu falei de... Oi. Posso fazer? Eu estou sendo omitida, mas eu queria fazer uma pergunta. Fala, Ju. Tem como saber se ele é oxibiodegradável lendo a embalagem? Sim, ele aparece escrito que ele é oxibiodegradável. Ah, tá. Ele não aparece com um nome, tipo, meio fingido, assim. Não, mas a gente... Depois eu vou trazer alguns exemplos sobre o problema dos plásticos biodegradáveis, que um dos problemas é que não há uma clareza nas embalagens, nas informações das embalagens. Isso é um problema. Mas nos oxibiodegradáveis, pelo menos os que eu vi, aparece assim, meio pequenininho. Ou, se não aparecer, vai aparecer D2W, que é a empresa aí, a maior empresa que está produzindo esses oxibiodegradáveis, que conseguiu surgiu com essa tecnologia, é D2W. Então, vai estar ali nesses plásticos. Mas, tá bom, sim, obrigada. Imagina, eles podem ser bem sacanas, né? Justamente eu acho que começa a sacanagem com esse bio bem grande aqui na embalagem, chamando a atenção, né? Então, desavisados. Eu até hoje teria comprado, se eu não soubesse. Sabe que eu olhei no Zafari e aí eu pensei, nossa, como é que eu tô demorando tanto para minha pesquisa para conseguir desenvolver o negócio e os caras já estão aí no Zafari vendendo, né? Eu pensei, tem alguma coisa estranha nisso. Daí eu fui atrás de pesquisar e ver o que significava isso, né? Esses óxidos biodegradáveis aí. Mas existem muitos defensores. Existem pessoas que dizem que eles são melhores do que os biodegradáveis. Mas, enfim, né? Parece um jeito de tapar o sol com a peneira, né? Exato, é isso aí que eu acho também. Tipo, não é a solução ainda. É mais, eu acho que é uma solução que ficou bom para quem é lá as petroquímicas, os produtores de plástico, porque eles não vão ter que deixar de ganhar dinheiro, né? Porque ainda vai estar sendo produzidos os plásticos deles, vão colocar um aditivo e vão aí dizer que é biodegradável. Então, até tem muitos países que não permitem esses óxidos biodegradáveis, justamente porque não há uma comprovação de que eles realmente sejam biodegradáveis. Então, tem alguns países por aí que não gostam. No caso, o Brasil permite, né? A gente acha nos Zafari esses óxidos biodegradáveis. Ok. Tá. Então, eu falei um monte aí sobre biodegradáveis e não expliquei de fato o que é o processo de biodegradação. E eu gostaria que todo mundo saísse daqui sabendo o que significa ser biodegradável, ou o que significa sofrer o processo de biodegradação. Então, na sua definição, biodegradação é uma decomposição daquele material em gás carbônico, CO2, água, né, H2O, metano, CH4, biomassa, que seria, como dizer, um adubo, né, ou compostos inorgânicos simples, que seriam, então, nitrogênio, fósforo, enxofre, então, esses compostos, assim, pela ação de micro-organismos. E essa decomposição, ela vai acontecer ao longo de um período específico de tempo aí, que normalmente se considera o tempo de 180 dias, que são aí 6 meses, né, porque é importante a gente pensar que precisa ter esse período de tempo específico, porque senão eu diria que qualquer plástico é biodegradável, né, já que depois de 400 anos, sei lá, ele vai se decompor. Então, é importante a gente pensar que precisa de um tempo, e é importante que seja essa decomposição pela ação de micro-organismos, ok? Então, a ideia da biodegradação é que eu vou ter ali, por exemplo, uma garrafa, né, tipo, com um plástico biodegradável, uma banana, uma casca de banana, e os dois vai ocorrer com os dois o mesmo processo. Então, é como se a garrafa plástica fosse um composto orgânico aí, como a casca de banana. Então, eu vou ter ali meus micro-organismos, minhas bactérias, enfim, né, os fungos, eles vão agir sobre esses compostos, porque eles vão estar felizes ali se alimentando deles, né? E eu vou ter, então, essa conversão que foi falada antes. E essa conversão, dependendo de como ela acontece, eu vou ter produtos diferentes. Então, se essa biodegradação ela vai acontecer num aterro sanitário, que é, no caso, sem oxigênio, porque ele vai estar enterrado embaixo d'água não, embaixo da terra,
o que vai ter como produto é o metano, que é aquele biogás dos aterros sanitários, mais água. Então, aqui é basicamente o que acontece hoje nos aterros sanitários com os compostos, com o nosso lixo orgânico, né? Então, a ideia é que se eu colocar aquele composto num aterro sanitário, enterrado ali, sem oxigênio, eu vou produzir metano. E essa produção de metano aqui é o que faz com que o pessoal ali dos oxibiodegradáveis diga que os biodegradáveis são ruins, porque eles provocam aí o surgimento desse gás que é poluente e destruidor da camada de ozônio. Mas isso vai acontecer no sistema de aterro sanitário, e eu acho que é estranho dizer isso, porque ele vai acontecer com aquele plástico mesmo que acontece com nossos rejeitos orgânicos, né? Então, na verdade, é tipo nada de novo sobre o sol. Né? Vai acontecer esse processo de biodegradação, como acontece com a casca de banana. Tá? E como fazer melhor, então, do que o aterro sanitário, seria num sistema de compostagem, numa composteira, em que, então, acontece com a presença de oxigênio. Quando eu tenho a presença de oxigênio, eu vou ter a produção de gás carbônico mais água. Né? O gás carbônico, então, aquele gás carbônico que lá no início pode ser foi absorvido pela planta, aqui no final ele vai estar voltando para o meio ambiente, né? Não vai ter um acúmulo de gás carbônico, porque se a gente pensar que lá no início a planta que vai dar origem a esse bioplástico aqui, esse biopolímero, ela vai estar, foi consumido esse gás carbônico, ela vai estar devolvendo à natureza. Então, não é uma coisa tão problemática, né? Não precisa se assustar com esse gás carbônico produzido ali. Ok. Tá, então esse é o processo de biodegradação, bem simples, né? Na verdade, os micro-organismos vão estar fazendo com o plástico, fazendo com aquela embalagem, o mesmo que eles fazem com uma casca de banana. É uma explicação bem simples, mas acho que funciona. Ok. Talvez alguns de vocês já ouviram a palavra, além de biodegradável, ouviram falar sobre compostável. Então, qual a diferença entre um plástico biodegradável e um plástico compostável? Certo? Então, será que tem uma diferença, né? Tem uma diferença entre eles. Não é uma diferença que eu diria que é sutil até, né? Mas que eles podem usar para nos vender uma coisa que não é tão legal assim. Então, a diferença de biodegradável e compostável é que, para ser biodegradável, o que depende, né, para ele poder ser considerado como biodegradável, é essa conversão do material em gás carbônico, né, naquele período de 6 meses. Então, para ser biodegradável, depende que ele vai se degradar, se decompor em partículas menores aí, e consumido pelos micro-organismos, esse material vai ser convertido em CO2. É isso que depende a biodegradação e vamos dizer assim, as normas, né, os selos de qualidade ali, que vão definir ele como biodegradável, vão olhar para isso, para essa conversão. Até no laboratório, quando a gente faz, normalmente, um dos testes tem a ver com a gente medir a quantidade de CO2, e só isso. Isso é o suficiente para definir ele como biodegradável. Agora, para ser compostável, aquele solo que foi biodegradado, alguma coisa, ele tem que ser capaz de dar origem a alguma planta, tem que conseguir plantar. Então, para ser compostável, ele tem que virar solo, né? Não posso mais ter uma diferença entre o que era material ali, plástico, e o que é solo. Eu tenho que conseguir plantar nele. Então, para ser compostável, além dessa conversão de CO2, né, eu tenho uma avaliação dos impactos ambientais, ou da toxicidade daquele solo. Então, essa é a diferença entre biodegradável e compostável. Ok? Se alguém perguntar na rua, numa conversa de bar, agora vocês já sabem responder, né? Biodegradável só depende dessa conversão do material em CO2, e compostável, ele tem que ser capaz de crescer uma planta ali. Ok. Tá. E aqui a gente falou, então, dos biodegradáveis e dos plásticos naturais, e quando a gente junta os dois, a gente tem ali, eu botei um coração para dizer que é como se fosse
o melhor dos mundos, né? Enquanto os biodegradáveis, eles são bons lá no final do processo, porque eles vão se decompor de maneira adequada, e os plásticos naturais, eles são bons no início da minha vida, do meu plástico, porque ele vai vir de alguma planta, de alguma fonte natural. Quando a gente junta os dois, a gente tem esses plásticos naturais e biodegradáveis, a gente tem o melhor dos mundos. É como se fechasse o ciclo todo de uma maneira sustentável. Então, o que é esse ciclo, né? Eu trouxe aqui um exemplo de um ciclo de vida, quando a gente analisa, então, um ciclo de vida todo do plástico natural e biodegradável, a gente vai ver que a gente vai ter uma planta ali, né? Eu peguei o exemplo do amido aqui para mostrar, do PLA. Então, a gente vai ter uma planta, que eu botei ali a mandioca, o milho, e dele a gente vai tirar, então, o amido, por exemplo, né? O material que for, se a gente estiver falando de celulose, a gente vai ter uma árvore e vai tirar a celulose. Depois esse material vai passar, então, por processos químicos ali na indústria ou nos laboratórios. Depois desses processos, meu Deus, tem um pernilongo me enchendo o saco, tá? Depois desses processos, então, eu vou gerar o meu polímero, o meu plástico, e a partir dele eu vou conseguir transformar em outros produtos, né? Aqui tem um exemplo do PLA, que eu falei que é o que está mais inserido na indústria, né? Depois eu vou botar um sistema aí de compostagem, ou enfim, no meu sistema de gestão de resíduos, ele vai virar CO2 e água, e esse CO2 e água vai ser absorvido pela planta de novo, fechando o ciclo. É por isso que os plásticos naturais biodegradáveis são o que nós pesquisadores, queremos, né? É o ideal, porque a gente consegue fechar o ciclo e dessa forma esse CO2 que lá foi gerado no final na biodegradação, ele não vai causar tantos danos na natureza, porque ele vai ser absorvido de novo pelas plantas. É como se tivesse um crédito de carbono, que chamam, né? Porque essa planta absorveu esse CO2. Depois ela vai... depois eu vou estar liberando aqui, absorvendo de novo, e esse é o ciclo de vida do plástico natural e biodegradável. Os problemas disso, né? Por que a gente não vê ainda tanto, parece tão simples olhando para esse ciclo de vida, né? Hoje, a gente está mais nessa parte, parado, vamos dizer assim, impregnado aqui nessa parte de pesquisa, porque, por enquanto, não se encontrou, assim, um plástico biodegradável, né, e natural, que seja realmente comparável nas suas propriedades com o plástico convencional. Então, sempre existem algumas dificuldades aí no meio do caminho, portanto, né, por isso que a gente não encontra tanto no mercado ainda disponível, apesar de ser uma pesquisa que já existe no mundo há um tempo considerável, né? Então, ainda estamos aqui empacados, lutando para que esse ciclo de vida aqui seja uma coisa natural, né? Que existe, assim, presente na nossa vida, mas ainda não acontece como a gente bem sabe, né? Os plásticos convencionais ainda são a grande maioria. Certo. Tá, então eu botei aqui o que a gente tem, né? Já que a gente está empacado naquela parte de pesquisa, o que a gente tem como desafios, tanto na produção das embalagens biodegradáveis, quanto com as que a gente já tem disponíveis no mercado. Então, um dos problemas, né, é que as propriedades mecânicas, ou seja, a resistência delas, a elasticidade, são inferiores às embalagens convencionais. Então, isso é o primeiro fato que faz com que, quando tu vai produzir uma embalagem, tentar, sei lá, vender para alguém, ele vai dizer que não é bom o suficiente, né? Então, é o nosso primeiro empecilho. A gente usa, então, de tecnologias para tentar modificar esse material e melhorar as propriedades dele. Outra coisa que as embalagens biodegradáveis têm de problema é que elas têm uma afinidade elevada com a água, né? Se a gente for pensar no amido, que era no ciclo que estava mostrando anteriormente, o amido a gente usa na culinária, né, o tempo inteiro. A gente sabe que ele se dissolve na água. Eu não posso fazer uma embalagem que se dissolva na água, né? Pensando tipo um copo de café, que eu sirvo café e, sim, eu queimo toda a minha mão porque a embalagem se destrói. Então, essa é uma outra dificuldade aí nas embalagens biodegradáveis. Outra coisa é o alto custo da produção. Como é uma coisa nova, né, por enquanto, que não há uma demanda grande, não há um interesse, assim, de um patrocinador que vai lá e compra uns equipamentos top, a gente tem um alto custo de produção. Além do alto custo de produção, ainda é difícil de pensar numa produção de embalagens biodegradáveis que seja, que eu consiga fazer uma produção em massa. A gente tem o PLA, aquele que eu falei, né, que já existe essa tecnologia.
mas a maioria das embalagens que vêm sendo produzidas na pesquisa, a gente ainda não tem, portanto, o custo de produção acaba sendo alto. Esse é um problema, mas assim, eu diria que não é tanto um problema, porque os plásticos convencionais, no início do seu surgimento, eles também eram caros, também eram um artigo de luxo, né? E hoje a gente tem plástico sendo uma coisa bem barata. Então, tudo bem, eu acho que assim, o alto custo é uma coisa que vai ser resolvida ainda. Eu acho que a maior dificuldade ainda está nessas propriedades aqui, que a gente tem que modificar o produto, aí, colocar novos reagentes ali no meio para tentar melhorar isso. Sobre os plásticos que já estão aí, os biodegradáveis que já estão aí, a gente pode pensar como problema, que tem gente que traz como problema, né, como uma competição com a agricultura por matéria-prima. Então, eu vou ter ali os materiais pegando amido, né, que vem então do milho, do trigo, enfim, né, ou eu vou ter uma coisa de celulose, então vou ter que pensar nas árvores que eu vou ter que destruir, né, para pegar essa matéria-prima. Então, pode ser, quando a gente pensa na agricultura, que tem uma competição por matéria-prima. Então, quem que vai preferir produzir como é que vou dizer assim, usar dos materiais da agricultura ali para produzir uma embalagem, em vez de produzir comida, né? Parece uma coisa meio ruim se pensar, né? Então, existe uma dessas problemáticas que as pessoas trazem, essa competição com a agricultura. É por causa desse pensamento que nas pesquisas se incentiva o uso de resíduos da agricultura. Então, a casca de frutas, a casca de, sei lá, da uva, do arroz, ou eu já vi pesquisas com o engaço da uva, que é aquela madeirinha que fica na uva, assim. Então, se usa esses resíduos justamente para diminuir o custo de produção, porque são resíduos, e para eliminar tanto essa necessidade de matéria-prima da agricultura. E o outro problema é que, apesar das embalagens serem consideradas biodegradáveis, algumas delas só se degradam ou só são compostáveis, nossa, tá péssimo em português hoje, em condições especiais. Então, a maioria, né, dessas embalagens que já estão por aí, presentes no mercado, a gente não vai conseguir degradar elas na nossa composteira de casa, por exemplo. Eu não vou poder enterrar ela e ela vai se decompor. Elas precisam de composteiras industriais, que vão ter lá um controle de temperatura, um controle de umidade, que vão ter lá os nutrientes para fazer com que cresça aqueles micro-organismos e consigam degradar. Então, esse é um dos problemas, né, que eu preciso de condições especiais. Então, se a gente pensasse numa escala grande aí do mundo inteiro, a gente precisaria que as pessoas, então, separassem seu lixo em seletivo, que vai para a reciclagem, o que vai para o aterro, enfim, né, lixo orgânico, e o lixo compostável, que seria essas embalagens. Então, precisaria de um esforço maior das pessoas para fazer dar certo. Nem sempre isso dá certo, né? De depender, assim, da boa vontade ou da consciência das pessoas, né? Então, esse é outro desafio. E pensando em todos esses desafios aqui que tem as embalagens biodegradáveis, é que a pesquisa sobre esse assunto se baseia nos seus estudos. Aí eu trouxe aqui para a gente falar falando de pesquisa e falando da solução desses problemas, o produto que é mais utilizado nas pesquisas por aí, que eu utilizo, e vários laboratórios utilizam pesquisa para desenvolvimento de embalagens biodegradáveis, tá? Então, o amido é o material que é mais utilizado. Se vocês forem pesquisar artigos científicos ou até esses materiais que já estão presentes no mercado, que são de fato biodegradáveis, o amido, ele é o material mais utilizado, porque ele apresenta um potencial muito grande, né, por causa das suas propriedades. E, além disso, eu posso encontrar amido de milho, amido de mandioca, amido de trigo, amido de arroz, amido ali de ervilha, banana, batata. Então, eu tenho várias fontes que eu posso conseguir esse material, o que faz com que, dependendo do lugar do mundo que eu tiver, eu vou preferir usar o amido de milho, o amido de trigo, enfim, né? Aqui no Brasil é bastante utilizado o amido de mandioca, né? Que é um produto um produto nacional, um produto que tem uma plantação perene, ou seja, eu posso plantar o ano inteiro. Então, o Brasil a pesquisa sobre embalagens biodegradáveis utiliza bastante o amido de mandioca, certo? Então, o que mais que eu ia falar do amido?
Então, o amido, ele tem várias propriedades boas, é por isso que ele é bastante utilizado, mas ele também possui aqueles desafios que a gente já sabe, se a gente usa, se alguém aqui cozinha, sabe que o amido, por exemplo, ele tem uma grande afinidade com água. A gente ainda tem alguns caminhos a percorrer para conseguir fazer o ideal. Mas só para vocês saberem, né, o amido, então, é o mais utilizado. E eu trouxe aqui um esqueminha básico, tá, de como que é feito essas embalagens mais utilizados de processo de formação de um plástico a partir do amido. Vai que alguém queira tentar em casa, né? Então, eu trouxe aqui para vocês saberem o esqueminha. Então, é basicamente misturar amido e água. Eu misturo amido e água e ele vai passar por um processo chamado de gelatinização, que é o mesmo da gelatina mesmo. E esse processo, como é que eu faço isso de formar essa gelatina, esse gel, né? Ele tem que ser, essa mistura de amido e água tem que ser agitada e aquecida até uma temperatura de mais ou menos 70 graus Celsius, até que forme uma mistura homogênea. Essa mistura homogênea, então, ela pode passar por 2 processos aqui, dependendo da forma, das características que eu quero esse meu plástico. Eu posso deixar ele num molde, né, despejar essa mistura em um molde e deixar ele ali para evaporar a água daquele composto. Ele vai secar e ficar com as propriedades que eu vou mostrar para vocês como é que fica. Eu fiz na minha cozinha hoje isso, então ele fica assim mais elástico. Então vocês podem tentar fazer em casa, né? Isso aqui é amido e água, que ele fica com uma forma mais elástica. Então esse material poderia ser utilizado, por exemplo, para fazer sacolas plásticas, para fazer alguma coisa assim que precisa de uma flexibilidade maior. Ele não ficou bem transparente, mas é que as condições de processo foram meio assim, sei lá, meio cozinha mesmo, né? Bom, esse é o primeiro jeito de fazer. O segundo jeito é a partir da utilização de uma prensa, em que eu vou dar origem ao amido chamado de amido termoplástico, que ele fica mais gordinho. Eu tentei fazer, não deu muito certo, não vou nem mostrar. Mas ele fica mais parecido com o isopor. Então, pela mesma composição, não muda. O que muda vai ser o processo de fabricação e eu vou ter propriedades diferentes. Por isso que o amido é tão maravilhoso e tão utilizado nas pesquisas, certo? Então, para encerrar, né, depois de ensinar vocês aí como fazer como brincar de laboratório em casa, eu queria mostrar só algumas coisas no Brasil que a gente já tem desenvolvidas de embalagens biodegradáveis para dar aquele acalento no coração, assim, aquela esperança, né, de que vai dar certo, de que é possível, apesar de todos os desafios, fazer embalagens biodegradáveis, né, que vão aí nos ajudar nessa luta contra o lixo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma embalagem comestível para o queijo Minas, a gente pode ver que é fécula de batata. Tem uma aluna aqui de 16 anos que ela fez uma embalagem biodegradável para substituir o isopor também, com mandioca ali, né? Tem outra brasileira que desenvolveu um plástico comestível para fazer em volta das frutas. Um brasileiro ganhou um prêmio no desenvolvimento de uma nova embalagem para pasta de dente. Então, a gente tem essa CBPAC aqui, que é brasileira, e ela faz esses copinhos aqui, que são feitos a partir de amido de mandioca, né? Então, a gente já tem aí algumas pesquisas que deram certo, vamos dizer assim. Mas a maioria, a gente vai pesquisar em artigos científicos, a gente vai achar muitas pesquisas ainda em andamento na busca dessas propriedades ideais, dessas composição ideal para, de fato, desbancar os plásticos convencionais e a gente poder ter um mundo mais sustentável, mesmo usando embalagens. Ok? Então, era isso, né, que eu tinha preparado aqui, fiquei falando um monte sobre um monte de coisa, né? Muito obrigada pela atenção. Então, agora, se vocês tiverem dúvidas, eu vou estar aí, né, presente, disponível, se vocês tiverem algum questionamento ou algum comentário, né? Aqui eu vou deixar as referências de algum dos livros que eu li, se vocês tiverem interesse sobre o assunto, essas referências, mas era isso que eu tinha preparado para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Oi, Nick, é a Elo aqui. Oiê. Muito massa a tua apresentação, em primeiro lugar. Gostaria de parabenizar, que eu adorei. E eu fiquei em dúvida, queria saber mais sobre esse PLA. Pelo que eu entendi que tu falou, ele é um plástico natural, ele vem de uma fonte natural e ele também é biodegradável, é isso? Sim. O PLA, ele é feito a partir do amido. Tá? Ele é feito, na verdade, é assim. Eu tenho amido, e a partir da fermentação desse amido, eu consigo ácido lático,
Sabe, o ácido lático é aquele que nos dá cãibra nos músculos. Esse mesmo ácido lático. Que dá o azedinho no iogurte, tá? Esse mesmo composto, a partir dele, então, que é chamado de ácido lático, é feito um processo de polimerização, que é para formar, a partir dele, um polímero, né? Então, é um plástico, uma cadeia maior, e esse é o PLA. Então, ele é derivado de uma fonte natural, porque normalmente ele é produzido a partir do amido mesmo, né? Que é feito, então, esse processo primeiro de fermentação, depois de polimerização, e eu consigo esse polímero. Então, ele é biodegradável. Só que ele entra naqueles tipos de polímeros biodegradáveis que precisam de condições especiais para serem, de fato, biodegradados. Então, eles teriam que ir para uma compostagem industrial. Mas que, assim, eu não acho isso tão problemático quanto as pessoas costumam problematizar, porque vai resolver o problema, né? A gente só vai precisar de uma nova tecnologia. Mas é um dos motivos de que existe muitas pesquisas para tentar burlar esse processo, assim, essa dependência de uma coisa ambiental, de uma gestão, de uma coisa industrial, de uma gestão diferente, né? Por isso que ele ainda é bastante utilizado, mas tem esse problema. Se tu botar na tua composteira, é capaz de ele ficar ali por vários anos, né? Entendi. Ele precisa de condições especiais. E ele é tipo, eu vi que tu botou ali na foto, ele seria essa embalagem, tipo esse plástico fininho assim, que tava ao redor das hortaliças, né? Ele pode assumir várias formas. Isso é uma das coisas boas dele. Porque ele é bastante utilizado naquelas impressoras 3D, sabe? Que imprimem as coisas, assim. Ele é bastante utilizado nesse processo. Então, a minha cunhada, ela tem uns vasos de planta que são de PLA. Então, parece uma cerâmica. Mas é feito de PLA. E daí eu falei para ela até, tem que cuidar que o PLA, ele tem uma temperatura, a partir de 60 graus, ele começa a se degradar um pouco. Então, ela não pode deixar no sol, por exemplo, né? Meio assim, tem uma problemática aí. Mas ele pode assumir várias formas, Elu. Ô, Nick, nesse caso, não tem problema ela colocar água na plantinha. Ele aceita a água. Ele aceita a água. Ele é mais hidrofóbico do que o amido, por exemplo. Ele aceita a água. O problema dele é mais, assim, altas temperaturas. Então, é difícil tu ver uma embalagem de PLA para ser um copo de café, por exemplo. O café tem quase 100 graus e ele aguenta bem até 60, mais ou menos. Entendi. Então, mas, assim, eu acho que quando a gente pensa nos plásticos convencionais, também eles têm diferentes usos, dependendo do plástico que eu pegar e colocar café, também não vai dar certo. Então, né, é só a gente achar o uso certo para aquilo que a gente está desenvolvendo e usando. É que nem tu falou, né? Tipo assim, precisa decompor em uma composteira industrial. Claro, eu não conheço a fundo, mas parece muito mais simples do que, sei lá, craquear nafta numa petroquímica, né? Sim, é muito mais simples, só que eu acho, assim, porque eu dei uma pesquisada, né, para quem fala suas opiniões, eu acho que tem muito interesse das petroquímicas nisso, né, porque eles não querem perder esse produto, né, que eles têm aí e ganham, eles não querem perder dinheiro, né, então eles têm interesse de que não seja feito e utilizado materiais biodegradáveis, né. Sim. É isso aí. Oi, Nick. Oi. Oiê. Tava muito bom, muito massa mesmo. Você tirou muitas das minhas dúvidas. Mas eu queria te pedir uma coisa. Eu tenho aí uma briga que eu travo com empresas quando eu preciso descobrir se aquela empresa é realmente, se aquele produto, né, que a empresa vende é realmente biodegradável ou se é greenwash, né? E eu entro em contato com as empresas, normalmente peço, elas não, claro, não abrem muito do processo delas, eu acho que isso é normal, mas eu não sei, tipo, a maioria manda vídeo do produto dela se decompondo. Mas se ele entra nesse processo até virar microplástico, e ele vira um microplástico, vamos pensar em óxido biodegradável, aquilo eu posso chamar de um plástico biodegradável?
sabe? Eu não sei se elas estão me engrupindo, eu não tenho conhecimento suficiente e eu sempre fico com o pé atrás, sabe? Para ser considerado biodegradável, ele tem que ser degradado pela ação de micro-organismos. Então, na verdade, se é um plástico comum, por que acontece, né? Por que as bactérias aí, elas não decompõem certos tipos de plástico? Porque é uma coisa muito nova para elas, né? Sei lá, uma coisa de menos de 100 anos, elas não tiveram tempo aí de evoluir e conseguir criar enzimas para decompor aquele produto. Mas quando a gente pensa em amido, por exemplo, né, em alimentos, é uma coisa que elas já sabem fazer, né? É por isso que elas não conseguem decompor ainda, né? Talvez demorem aí os 400 anos que falam que demora para decompor os plásticos comuns. Então, para ser considerado biodegradável, ele tem que ser degradado pela ação de micro-organismos. Não adianta que bata sol ali e ele vai diminuindo o tamanho dele, né? Até criar microplástico e tu não vê bem aquilo ali e dizer que foi degradado. Mas o que tu pode pedir para essas empresas é que, para ser considerado biodegradável, eles têm uma série de testes lá, tipo a BNT tem testes que vão te dizer que ele realmente é biodegradável. Tu pode pedir certificação deles. Eles têm que te apresentar uma certificação de ou a BNT, ou tem a STM também, é outra empresa que dá essas certificações de biodegradabilidade. Tem a ISO também, aquela ISO, né, das empresas, também tem testes aí deles que são para poder considerar um produto como sendo biodegradável ou compostável, né? Então, tu pode pedir, talvez, se eles têm esses testes. É uma forma de comprovar, né? Até esses testes aí, né? Esqueci a palavra. Bom, essas empresas, né, que elas dão essa certificação, eles podem até botar na embalagem deles. Então, para a empresa que tem essa certificação, é interessante para eles até mostrarem por aí que eles são, de fato, né, biodegradáveis. Mas um vídeo, como tu falou, não necessariamente significa que está sendo biodegradado, né? Pode estar sendo só degradado. Exatamente, é sempre essa minha dúvida, sabe? Porque eu fiquei pensando, tipo, tá, eu confio nas certificações da ABNT e tudo mais, mas se para a ABNT ele tem que se tornar né, ele tem que se degradar dentro de um período pequeno de tempo, né, um período determinado de tempo, em pedaços muito pequenos, que são invisíveis a olho nu, não significa que não virou microplástico? Porque sim, por faz isso, sentido? Sim, é por isso que tem a ver com a conversão daquela matéria em gás carbônico. Por isso que normalmente se calcula aí a quantidade de gás carbônico que foi produzido. Porque esse gás carbônico vai derivar ali da decomposição daquele carbono que antes estava no plástico, na estrutura ali do polímero, ele se decompôs em CO2. É isso que vai dizer que ele deixou de ser plástico e se tornou CO2 e água, no caso, né? Assim mede essas quantidades de CO2. Entendi, é uma das formas. E não o que fica, o que sobra de matéria lá junto com a matéria orgânica, e sim o que foi, tipo, a quantidade de CO2. Existe um teste que é visual, que tu pega e tu enterra aquilo e vai vendo de tempos em tempos o quanto ele se degradou. Mas isso vai te dar uma questão de degradação, não necessariamente biodegradação. Exato, era isso que eu me ficava me perguntando, sabe? E daí teve uma vez que eu pedi para uma empresa de plásticos e eles me mandaram na verdade eles fabricavam canudos, e eles me mandaram um selo da D2W, DW2, essa que tu falou aí. E, enfim, essa empresa, ela faz oxibiodegradáveis, né? Tipo, ela faz aquele aditivo lá. Então, tipo, o selo dessa empresa, no caso, não me serve, né? Daí eu comecei a suspeitar de todos os selos. Porque o que esse pessoal dos oxibiodegradáveis dizem, né? Que tem que acontecem em duas partes. Primeiro a degradação e depois a biodegradação. Então, quer dizer que primeiro ele vai se decompor em partes bem pequenas e depois vai vir os micro-organismos lá e decomporem aquilo. Só que essa segunda parte é que não está bem certa, sabe? Não tem uma certeza ainda sobre isso. Eu acho assim, pode ser que tenha algum oxibiodegradável que seja biodegradável. Só que, como ainda não está bem certo, assim, eu não confio muito, assim, é uma coisa que te deixa em dúvida, né?
Como é que tu vai confiar, assim, se, sei lá, tipo, eu acho que a Inglaterra é um dos países lá que os pesquisadores não consideram, não deixam ter óxido biodegradável, porque eles não concordam, já que ainda não tem uma comprovação, assim, certa, né, de que eles não são um problema, né, são uma solução. Pois é, eu até vi que teve a legislação, agora eu não lembro se é São Paulo ou Rio, que teve a primeira legislação do Brasil de proibir canudinhos. Acho que foi Rio. E eles voltaram atrás um ano depois, porque assim, eles lançaram a legislação e daí tipo, inundou o mercado de canudos oxibiodegradáveis e todo mundo estava botando aqueles, né? E daí depois de todas as pesquisas, enfim, eles também concluíram que era melhor não, e daí eles reformularam a legislação proibindo canudos plásticos, né, comuns e oxibiodegradáveis. Então tiveram que botar na legislação, sabe? Porque tava, tipo, todo mundo usando esses, que são os bio, né? Bem isso que tu falou, tipo, a galera vende com a folhinha ali, com a embalagem verde e engana o consumidor, né? Sim, é que nem o plástico verde da Braskem, né? Eles Exato. botam, tipo, como se eles fossem uma solução super ótima ali, né? Mas, na verdade, as pessoas olham aquilo e vão pensar, então eu vou usar esse plástico para botar o meu lixo orgânico, só que, Exato. na verdade, não se deve fazer isso, né? Sim. Isso foi a legislação lá daí foi de São Paulo, que eles proibiram as sacolinhas dos mercados, acho que é isso. E só permitiam sacola de plástico verde. Que, tipo, o único produtor de sacola de plástico verde no Brasil é a Braskem, né? Então, será que temos interesse por aí? E também não resolve o problema, né? Não resolve o problema. Talvez seja menos pior, mas não resolve o problema. Eu acho é isso, é menos pior porque não entra na conta da poluição todo o CO2 que é gerado lá na produção do plástico convencional. Mas, lá no final, ele vai demorar para se degradar que nem os outros, né? Da mesma maneira, isso aí. Mas, enfim, acho que eu acho que assim, não tem uma solução fácil, assim, não tem uma solução mágica também. Não vai ser assim, eu vou inserir aí o plástico biodegradável e eu vou poder continuar consumindo em quantidades astronômicas, que nem é visto hoje. Também não vai resolver o problema, né? Também precisa ter todos os R's da sustentabilidade precisam existir ainda para a gente resolver o problema de fato, né? Com certeza. Porque até uma das questões que eu li no lugar também sobre os problemas dos plásticos biodegradáveis é que dependendo, assim, se for descartado, por exemplo, numa lagoa, né, enfim, ele vai se degradar ali e tal, só que vai ter um acúmulo de biomassa naquele lago, pode ter um acúmulo de micro-organismos ali e pode ser prejudicial para a vida que está ali. Então também, Sim. né? Sim, uma eutrofização ali do lago. Pode acontecer isso, né? Como ele está produzindo matéria orgânica, né? Então, tudo tem que ser equilibrado, né? Não dá para pensar que vai chegar aí, vai ter uma solução e a vida vai poder continuar sendo da forma como é. Tem que ser tudo. A gente depende de todos os fatores aí para melhorar as coisas. Com certeza, principalmente mudar nossos hábitos, né? Porque a gente fica nessa de. A gente quer que todo mundo tenha uma solução mágica para todos os nossos problemas e não quer se movimentar muito para isso, né? E acho que é bem esse negócio de construir uma nova, sei lá, um mindset diferente aí que a gente tem que começar a repensar nossos hábitos, independente se o plástico é biodegradável ou não, né? Tipo, que bom que vem o plástico biodegradável depois, Isso. se a gente já tem essa conscientização, né? Exatamente isso, bem isso. A gente tem que mudar nossos hábitos e a gente tem que usar, vamos dizer assim, dos nossos direitos e, tipo, sei lá, agora em época de eleição, pensar em votar em pessoas que se preocupem com essas questões, é uma coisa que a gente pode fazer, né? Votar em quem se preocupa com a questão do lixo, que se preocupa com o meio ambiente, é uma coisa que nós, como consumidores, a gente pode fazer também, né? Com certeza. Mas é isso. Eu acho, né? Não sei. Eu ficaria aqui discutindo, tipo, eu criei uma apresentação de slides justamente para evitar que eu ficasse 3 dias falando sem parar. Eu também poderia ficar aqui dias. Alô? Oi. Oi, é o Arthur? Oiê. Oi, parabéns pela tua apresentação. Bem legal. Te achei muito eloquente.
Só uma outra dúvida, achei muito massa o papo aí, até a parte de regulamentação não estava muito ligado, mas a parte da tua pesquisa, assim, o que tu tem mais dificuldade, assim, tipo, que demora um pouco mais de tempo ou que necessita de investimento, é a parte mais de processo e de condicionamento e tal, da O que eu tenho de produção, dificuldade ou é teste tipo, propriedade geológica e mecânica? as propriedades mecânicas eu estou achando bem difícil de assim, resolver esse problema, porque na minha pesquisa eu estou tentando desenvolver uma coisa parecida com isopor, né? Então é daquele processo lá que vai na prensa e ele fica ali da forma que tem que ter, né? Só que tem muitos fatores que dependem para que dê certo. Então, depende da quantidade, da relação da quantidade do amido e da água, depende de como é a agitação daquele processo, de quanto tempo eu vou mexer nele. Eu acho que a maior dificuldade está sendo, tipo, na reprodutibilidade, sabe? Tipo assim, às vezes eu consigo fazer uma embalagem que fica bem bonita e boa, e daí eu vou tentar repetir exatamente os mesmos passos, e dela fica ruim. Sim, é o padrão, né? Tipo... Mas, assim, eu vejo que é uma dificuldade de todo mundo que pesquisa nessa área, a questão das, tipo, as propriedades mecânicas, que são essa relação da resistência mecânica, da flexibilidade da embalagem, é um problema que todo mundo tem. Tanto que, em geral, a gente nem costuma fazer a comparação dos valores com os plásticos convencionais, porque é meio deprimente, né? É meio difícil. A gente ainda não consegue chegar nesse nível ideal aí. Quem sabe, né, daqui a uns anos, mas... e falta, assim, falta investimento talvez em equipamentos melhores, que nem tem lá no laboratório seria bom se tivesse uma extrusora, que a extrusora ela vai misturando os componentes e vai passando por um molde ali, né? Isso facilitaria muito a vida, porque não ia ter que ser eu mexendo lá e controlando o tempo que eu mexo, por exemplo. Legal, tá bom. Era um pouco do que eu imaginava, assim. Mas são vários fatores. Um dos problemas também, que eu acho que eu não sei se eu falei sobre isso, é porque a gente fica modificando o amido ali, por exemplo, para deixar ele mais resistente à água. Por exemplo. A gente vai fazendo modificações, que tem modificações químicas ou a inserção de novos reagentes ali no meio, novos componentes. E às vezes a gente muda tanto aquele amido que ele deixa de ser biodegradável. Então, isso também é um problema. Tem um limite dali do quanto tu pode alterar aquele amido, por exemplo, ou a celulose, né? Enfim, o material que for, tem um limite do quanto pode alterar para não deixar de ser biodegradável. É um problema também. Não, tá bom. Até eu imagino que tem alguns acordos de pesquisa que tem contato com a empresa para facilitar essa parte de teste, né? Mas eu não sei se atualmente tem alguma coisa. Lá pelo menos no laboratório que eu trabalho. Não. Sim. Mas seria bom, né? Sim. Eu acho que isso é um problema também, né? Às vezes a gente pesquisa uma coisa e consegue descobrir coisas muito legais e que ficam lá apenas para a comunidade científica. Eu queria produzir uma coisa que depois eu fosse ver no mercado aqui sendo vendido. Claro, que o Wally fosse usar nas embalagens dele, sabe? Uhum. Mas acho que demora um pouquinho, assim. E falta o interesse, que nem tu tinha falado já, do próprio mercado privado, assim mesmo. Porque é que nem meu pai falou uma vez, se não for barato, né, ou comparável o preço, não adianta, né, as pessoas não vão querer. Mesmo que seja melhor para o meio ambiente, mesmo, sei lá, que tem essa pegada ecológica, se for mais caro, eles não vão ter interesse. Sim. Mas se ninguém pesquisar, a gente nunca vai saber, né, por isso que tem que... É só para deixar positivo. É uma resistência. Sim, mas muito top. Parabéns. Que bom que gostou. Guto, tu pode fazer a pergunta no chat, sim. Mas pode fazer no microfone também. Ou não. Agora eu fico aqui esperando. Eu não sei se ele está digitando.
Então, não sei o que fazer enquanto eu espero a pergunta do chat. Se mais alguém tiver uma pergunta, fiquem à vontade. Mas era isso que eu tinha me preparado para hoje. E foi gravado, eu vi que alguém falou sobre botar no YouTube. Eu acho que vai dar para botar, sim, eu gravei ela. Vai aparecer aí o nomezinho de todos vocês presentes na apresentação. Nick, a gente vai fazer um YouTube do Caxias Lixo Zero para colocar todo o conteúdo que foi gerado aí na semana, que deu super bom, assim, tipo, um monte de gente, tipo, com muito conteúdo aí para trazer, muita coisa bacana. Daí acho que a gente vai criar o nosso canal no YouTube para disponibilizar esse conteúdo por lá. Daí, se quiser me legal. mandar esse vídeo, eu posso colocar lá no YouTube do Caxias Lixo Zero, que vai ser tá. inaugurado. Beleza. Massa, ficar tudo compilado lá. Exato, essa é a ideia. Boa. Tá, agora temos uma pergunta no chat. Algum país que é referência na pesquisa de biodegradáveis? Então, existe vários países que estão um pouco mais avançados do que nós, até em termos de reciclagem ou de coisas nesse sentido de gestão de resíduos. Eu não sei dizer se existe um que é referência, eu sei que, por exemplo, a Alemanha tem uma pesquisa boa nesse sentido de biopolímeros, de bioplásticos. Deixa eu pensar se tem outro que eu lembro, assim. Tanto que foi na Alemanha que eu mostrei aquela cafeteria, né, que fez, que eu acho demais, né, que é aquela cafeteria que fez as xícaras com o próprio café deles. Mas eu não sei. O Brasil é bem... Tem bastante pesquisa brasileira nesse sentido, usando a mandioca, né, que eu falei. Se for pesquisar, assim, tem bastante pesquisa. Eu acho que aqui a gente não tem tanto incentivo para colocar no mercado isso, mas tem bastante pesquisa em relação a embalagens biodegradáveis aqui. Não sei dizer se a gente vai ser o primeiro a efetivamente substituir o plástico. Acho que isso é uma utopia muito grande pensar nisso. Mas vamos lá, né? Vamos ser positivos. Eu não sei dizer, Guto. Eu sei que a Alemanha é boa nisso, tanto em gestão de resíduos, quanto nessa pesquisa sobre materiais mais sustentáveis. Não sei se eu te respondi, né? Não respondi direito, né? Porque falei que eu não sei. Mas é isso. Às vezes a gente não sabe das coisas. Então tá, não sei. Não sei, vou dizer o quê? Obrigada por terem continuado aqui, né? Se vocês quiserem, então, ver depois, o vídeo vai ficar disponível, como a Vicky falou, ali na página da semana Lixo Zero Caxias. E é isso aí, uma boa noite. Se vocês tiverem outras dúvidas, e eu vou deixar, vou deixar meu e-mail aqui, se alguém quiser perguntar mais sobre isso. Como eu falei, eu posso ficar falando o dia inteiro sobre isso, né? Mas boa noite, obrigada por ter ficado até agora. E os elefantes africanos comem tanto lixo, ok. Não vou nem comentar. Beijos para todo mundo. E continuem aí acompanhando a Semana Lixo Zero, que tem várias outras atividades legais.